Seja você uma boa terra, alguém que recebe a palavra de Deus com muita sabedoria, aonde a palavra tem a liberdade de frutificar na tua vida, de florescer e gerar bons frutos. Hoje nós vamos falar sobre o que está no livro de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos, que seria do 3 em diante, a parte B, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e essa deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Aqui fica claro que a semente é a palavra de Deus que é lançada nos corações. E a pergunta que precisa ser feita mediante essa palavra é: o que nós temos feito com a palavra que nós temos ouvido? O que nós temos feito com aquilo que Deus vem nos alertando, vem nos ensinando e vem nos revelando mediante a sua palavra? Será que nós temos sido uma terra boa, uma terra frutífera, ou nós somos como essa semente que caiu à beira do caminho? E isso significa que muitas vezes nós até ouvimos a palavra, recebemos aquilo que Deus ministra ao nosso coração, aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra, mas logo vem o maligno e rouba do nosso coração. Outro exemplo que Jesus também cita nessa parábola é sobre a semente, que ela é lançada sobre as pedras, e por não ter raiz, essa semente ela não dura por muito tempo, ela é de pouca duração, ela não germina, ela não cresce, ela não cria raízes profundas. E Jesus também nos ensina que essa semente lançada em meio às pedras são pessoas que no primeiro momento recebem a palavra de Deus com alegria, mas a palavra não tem como frutificar, não cria raízes, e aí por causa de uma angústia, de uma perseguição, de uma afronta, logo a pessoa se entristece e deixa a palavra de lado, a palavra não tem efeito, e logo essa pessoa se ofende, se entristece, se entrega às angústias dessa vida. Outro exemplo que Jesus também nos ensina é sobre a semente que ela é lançada sobre os espinhos, ela é sufocada e se torna infrutífera. Isso significa, que são aqueles que estão presos aos cuidados desse mundo, apegados às riquezas deste mundo, às coisas deste mundo, e infelizmente é onde a palavra de Deus não tem espaço para frutificar. Mas outro exemplo que Jesus cita é a semente que cai em boa terra, que ela cresce, que ela dá bons frutos. E aí Jesus dá o exemplo, dá frutos de 100, outros 60 e outros 30, que nós possamos ser como este último exemplo da terra que frutifica, dessa semente que cai numa terra fértil e gera bons frutos. Que nós possamos ser como essa terra boa, sabe? Aonde nós viemos dar valor a tudo que a palavra nos ensina, a tudo que Deus vem nos falando. Se Deus tem usado pessoas para falar com você, para te exortar, para te ensinar, o que você tem feito com tudo que você tem ouvido da palavra do Senhor? Não deixe as coisas deste mundo, não deixe as aflições dessa vida, as glórias deste mundo, os prazeres deste mundo te impedir de ser uma terra frutífera. Que Deus possa olhar para nós e encontrar em nós uma terra boa, que verdadeiramente guarde a palavra. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando nós deixamos que a palavra seja roubada da nossa vida, quando nós invalidamos a palavra de Deus que já foi lançada sobre a nossa vida, quando nós não damos o devido valor às palavras de Cristo que são liberadas sobre a nossa vida, nós nos tornamos como esses exemplos que Jesus citou, aonde Cristo não tem liberdade para agir através das nossas vidas. Irmãos, uma coisa é certa: há um poder na palavra liberada, há um poder muito grande nesta palavra. Uma vez que esta palavra é lançada, uma vez que esta palavra ela é liberada sobre as nossas vidas, ela tem o poder de fazer coisas extraordinárias. Então, se nós temos se alimentado desta palavra e algo não tem acontecido na nossa vida, nós temos que parar e analisar
A semente está sendo lançada, mas depende muito da terra que vai receber. E essa terra é o nosso coração, é a nossa vida, é o quanto nós estamos prontos para receber esta palavra e deixar com que esta palavra seja de fato validada sobre nós e deixar com que essa palavra verdadeiramente se cumpra na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos angustiados porque nós recebemos muitas promessas, muitas palavras e as coisas não fluem, não acontecem, não florescem na nossa vida, mas a culpa de tudo isso não é sobre a palavra que foi liberada. Muitas vezes a culpa de tudo isso é sobre a terra que está recebendo essa palavra, que somos nós, e de que forma nós temos deixado essa palavra germinar no nosso coração, crescer no nosso coração. A semente já foi lançada. Tudo aquilo que Jesus padeceu, tudo aquilo que os grandes homens e profetas deixaram nesta palavra, padeceram por esta palavra, para que hoje nós tivéssemos acesso sobre esta palavra tão gloriosa. Ela só não vai frutificar na nossa vida, só não vai ter frutos na nossa vida, se nós que somos essa terra não dermos espaço para que essa palavra gere, sabe, bons frutos. E uma coisa é certa, a partir do momento que esta palavra, que é a semente, é plantada nos nossos corações e encontra o nosso coração como uma terra boa, não tem como não florescer, não tem como não dar frutos, é consequência, entende? A vida com Cristo é uma consequência. Então a maneira como nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, a maneira como o Espírito consegue nos convencer, consegue preparar a nossa terra para receber essa semente tão poderosa que é a palavra de Deus, na medida que o Espírito consegue ter espaço para arar essa terra, preparar essa terra, fazer essa semente germinar, os frutos são evidentes. Que Cristo possa olhar para mim, para você e ver uma terra boa, e ver uma terra preparada, e como eu disse no início desse vídeo, seja você uma terra boa, porque tantas coisas maravilhosas Deus ele quer fazer através de mim, através de você. Quantos frutos já não eram para ter sido dados, quantos frutos Cristo já não desejou contemplar através da nossa vida, mas muitas vezes nós estamos como aquela figueira infrutífera, aonde Jesus olha, não encontrando frutos, Jesus amaldiçoa aquela figueira, que ao contrário disso, possamos ser uma terra aonde essa semente, que a palavra de Deus possa germinar e gerar bons frutos, não para a nossa glória, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida, amém? Que mediante essa palavra você possa analisar no teu coração o que eu tenho feito com tudo que tem sido lançado sobre mim, com as palavras que eu tenho recebido, porque não adianta estar culto após culto ouvindo tantas palavras maravilhosas, não adianta nós ouvirmos tantos homens e mulheres de Deus que vêm até nós liberando palavras proféticas, se nós não estamos prontos para deixar essa semente ser germinada e ver essa semente crescendo e florescendo. De nada adianta, mas que nós possamos ser uma terra boa, que dê bons frutos, para que quando Cristo olhar para nós, diferente da figueira que eu citei, Cristo possa olhar e ver que verdadeiramente nós somos uma terra boa, uma terra que tem gerado os bons frutos, e assim o Senhor possa se agradar de nós, amém? Guarde essa palavra no seu coração, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.